Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje vou falar de algumas casas vassalas das nossas grandes casas. E aí galera, primeiramente eu queria dizer que hoje nós vamos falar das casas vassalas. Semana passada, deixo já o link aqui para você ver o primeiro vídeo, que foi dividido em 3 vídeos, de um você vai passando pro outro e assista todos. Eu falei das grandes casas. Teve gente que perguntou, mas é a casa tal? É porque às vezes ela não era uma grande casa. O que é ser uma grande casa? É uma casa que é suzerana de outras casas. Existem casas pequenas que são muito poderosas, como vocês vão ver no vídeo de hoje, e outras que, apesar de serem muito poderosas, são pequenas, mas elas são grandes casas em termos de poder. Então hoje eu vou falar das casas que são submissas a outras casas, mas são muito importantes mesmo assim. A gente vai fazer aí nessa semana somente as casas vassalas do sul, e na semana que vem vocês vão conferir o vídeo sobre as casas vassalas do norte. A primeira casa que eu vou falar, eu vou seguir a ordem do vídeo anterior de casas, é uma casa vassala da casa Tyrell, é a casa Redwyne. A casa Redwyne é uma casa extremamente importante, muito rica e muito poderosa também. O atual Lorde da casa é o Paxter Redwyne. Esse cara ele é casado com a irmã do Lord Tyrell, a irmã do Mace Tyrell, a Mina Tyrell. Na Guerra dos Cinco Reis, a casa Tyrell ela se juntou ao Renly Baratheon. Só que a casa Redwyne ela foi impedida de se juntar ao Renly porque eles tinham 2 herdeiros, e esses 2 herdeiros eles foram para o torneio do Ned Stark e eles acabaram sendo feitos prisioneiros depois daquilo ali. Então a casa Redwyne não foi a favor dos Tyrell e nem a favor de ninguém. Quando o Renly Baratheon morreu, aí o Tyrion enviou um dos gêmeos de volta para casa como sinal de confiança. Falou, não, pode confiar na gente, venha pro nosso lado. E daí quando os Tyrell apoiaram os Lannister, eles apoiaram os Lannister também. Quando o rei Joffrey morreu, o Lord Redwyne ele foi e assumiu um lugar na corte. Ele iria testemunhar contra o Tyrion no julgamento. O que aconteceu é que depois que o Tywin morreu, a Cersei, loucaça, resolveu retirar eles porque ela acreditava que os Tyrell tinham poder demais. Ela retirou os Redwyne e daí enviou eles para a Pedra do Dragão para eles fazerem um cerco lá, porque ela queria que os Redwyne ficassem fora dos assuntos da capital. Enviou eles para lá e nessa ocasião o Loras Tyrell ele foi o cara que comandou esse exército. Ele achou que ia ser uma coisa fácil, ele acabou se ferrando muito e está ferido em Pedra do Dragão. Essa é a última coisa que a gente lê nos livros sobre ele. Como eles foram para a Pedra do Dragão, a Campina ficou sem ninguém ali guarnecendo ela. E daí os Homens de Ferro, os Greyjoy, resolveram atacar a Campina para eles tentarem ali uma mini revolução, uma mini rebelião, digamos assim. E daí depois que a Cersei foi presa, os Redwyne conseguiram voltar ali ao Pequeno Conselho agora como mestre dos navios. E eles estão voltando para Campina para tentar combater os Greyjoy que lá estão. O brasão da casa é um cacho de uva púrpura com fundo azul. O lema da casa ele não é citado nos livros, mas muitas pessoas acreditam que seja maduros para a vitória. Agora vamos falar da casa Hightower. A casa Hightower é uma das casas mais antigas que existem. Ela data da Era da Aurora. O que é a Era da Aurora? A Era da Aurora foi quando os primeiros homens eles saíram de Essos e vieram para Westeros para começar a colonizar aquele lugar. E essa casa ela data justamente dessa época aí. Durante a invasão Ândala, os Hightower eles decidiram apoiar os Ândalos ali na recolonização de Westeros, digamos assim, e por isso eles conseguiram manter as suas terras, suas honrarias, suas riquezas e etc. Na Guerra da Conquista, os Hightower decidiram que não iriam se unir ao seu suzerano, que era o rei Meryn IX da casa Gardener. Eles falaram, não, a gente não vai lutar. Eles foram para a Cidadela. Inclusive, o Lorde da casa Hightower foi o responsável por abrir os portões da Cidadela, e foi ali que o Aegon conseguiu o reinado dele, inclusive. Para você que não sabe do que eu estou falando, assista o vídeo onde a gente fala da Guerra da Conquista, que foi como Aegon conseguiu unificar Westeros e se tornar um único soberano de todos os 7 reinos. A casa Hightower ela é tão rica, mas tão rica, que ela tem o mesmo tanto de dinheiro que a casa Lannister.
E ela é também tão poderosa que ela consegue reunir 3 vezes o exército de qualquer outra casa vassala dos Tyrell, para vocês terem uma ideia do quão rica e tão poderosa e tão importante que essa casa é. A segunda filha do Lord Layton, que é o Lord atual da casa, é casada com o Lord dos Tyrell, né? Ela é casada com o Mace Tyrell, isso mostra ali a aliança deles que é muito forte com os Tyrell. A casa Hightower, ela é conhecida por não se unirem a guerras do reino, eles sempre ficam de lado, mas na Guerra dos Cinco Reis eles atenderam o chamado dos Tyrell e se uniram a Renly Baratheon. Depois, quando Renly morreu, eles decidiram que não iriam se unir aos Stannis e foram também com os Tyrell para os Lannister. O brasão da casa é uma torre escalonada branca coroada com fogo em um fundo cinza, e o lema da casa é "Nós iluminamos o caminho". Agora vamos falar da casa Tarly. A casa Tarly é uma das casas nobres ali também, vassala dos Tyrell. E na rebelião do Robert eles foram os responsáveis pela única derrota que o Robert sofreu. A gente não tem muitas informações sobre os Tarly, mas o que a gente sabe é que eles têm uma espada de aço valeriano que vai ser muito importante agora, porque a gente já sabe que aço valeriano ele funciona contra os outros. O membro mais famoso, na verdade, não o mais famoso, mas o que a gente mais conhece é o Sam, né? O Samwell Tarly, membro dessa casa, ele seria o herdeiro da casa. O pai dele é o Randyll Tarly, ele é o Lorde da casa. O irmão dele, o Deacon Tarly, seria o herdeiro, já que o Sam é um patrulheiro da noite. Tem a irmã dele também, a Tala Tarly, que na teoria não assumiria nada, e a mãe dele é a Melissa Florent. O brasão da casa é um caçador vermelho, armado, né, com um fundo verde. O lema da casa não é citado nos livros, mas muitos acreditam que seja primeiros em batalha. Agora vamos aos Baratheon. Os Baratheon têm ali como uma casa importante, sendo sua vassala, a casa Dondarrion. A casa Dondarrion, ela foi fundada quando um mensageiro de um rei da tempestade, ele estava indo levar uma mensagem, quando 2 dorneses emboscaram ele. E daí o cavalo dele foi flechado, ele caiu e a espada dele quebrou na hora que ele caiu. E daí um raio roxo foi e atingiu os dorneses e matou os 2. E ele então conseguiu entregar a mensagem dele, e por conta disso ele foi honrado pelo rei da tempestade daquela época, e ele ganhou uma terra, e ali ele fundou a casa Dondarrion. A gente conhece um Dondarrion, ele aparece nos livros e na série, ele é muito importante. Trata-se de Beric Dondarrion, muito importante porque ele está ali com Thoros de Myr e ele é líder da Irmandade Sem Bandeira e etc. Inclusive, por conta da Irmandade Sem Bandeiras, ele não está com a casa dele, não consegue se unir nem ao Renly, nem ao Stannis, nem ao Joffrey na Guerra dos Cinco Reis. Porque como ele está com a Irmandade Sem Bandeiras, ele não tem como apoiar nenhum dos exércitos e a casa não vai apoiar ninguém sozinho. Você precisa do seu Lorde, ele não estava lá, por isso eles não apoiaram ninguém. O brasão da casa é um raio roxo bifurcado em um fundo preto cheio de estrelas. O lema da casa não é mencionado nos livros.